Então, nós estamos falando sobre, nós estamos vivendo hoje na era da noiva. Né? Nós temos lido já algumas mensagens mostrando para vocês que estamos hoje na era da noiva. Mas será que acabou a era da Odisseia? Né? Nós lemos a mensagem, a união, a união invisível da noiva, do 268, falando que nós estamos na era da noiva. Ouvimos agora veio 187, liderança 140, né? Liderança 140, e também a mensagem eventos, né? Eventos modernos são esclarecidos por profecias também, falando que nós estamos na era da noiva, né? A era da noiva. Mas será que acabou a era da Odisseia? Existe aí muita polêmica sobre esse assunto, as pessoas parecem que não conseguem entender isso, né? Porque eles leem aqui na mensagem 64, a festa das trombetas, 64. Agora, se eu viesse com a mensagem de Pentecostes, eu estaria na era da igreja de Laodiceia. E isso não estaria certo, né? Isso não estaria certo. Então parece que acabou a era da Laodiceia, né? E essa mensagem foi pregada dia 19 de julho de 64. Julho de 64. Aí você vai para a resposta número 4, 30 de agosto de 64, um mês depois. E também ali na mensagem também da brecha, os 7 selos, a brecha, né? Mensagem a brecha ali. Eu acho que é a brecha. Será que, por favor? Parece que não. 7 selos, cadê? Os 7 selos. Então, e ali também fala, né, que esse livro, os selos, serão revelados depois das eras se findarem. Não precisa chamar não, já lembrei a brecha da voz de Deus, né, a 7 selos da voz de Deus, do parágrafo 55, a fala, esse livro dos selos seriam revelados depois das eras terminadas, né? Parece que acabou as eras. Então nessa mensagem aqui de agosto, dia 30 de agosto de 64, eu perguntar para a irmã Brana, recentemente você tem feito comentário concernente a que terminou a era da igreja de Laodiceia? Ele responde, né? Não, nunca disse que terminou. Se o disse, me entendesses mal. Eu o disse mal. Esta é a última era da igreja. É o final das eras da igreja. Laodiceia não tem terminado. A igreja tem ido quando terminar. Assim sendo, enquanto a igreja estiver aqui, não tem terminado. Não tem terminado. Então, enquanto a noiva estiver aqui, a igreja não tem terminado. Mas o que aconteceu, na verdade, foi que essa foi a única era que expulsou Jesus para fora. A era de Sardes não expulsou. A era de Esmirna não expulsou. A era de Filadélfia não expulsou. Mas quando chegou na era de Laodiceia, Cristo, a palavra, foi expulso da era da igreja. E Cristo está ali do lado de fora batendo, né, querendo entrar na era. E se ele está chamando as pessoas, então ele está chamando as pessoas, uma fala, individualmente. Então acabou a misericórdia para a era completa, mas não para os indivíduos, os eleitos. Os eleitos ainda, eles vão ser chamados da era de Laodiceia. Os eleitos serão chamados. E esses eleitos estão onde hoje? Né? Esses eleitos só podem estar na era de Laodiceia. Por quê? Porque o Mombrana fala na mensagem. O Mombrana fala numa mensagem. Deixa eu ver qual que é. O lugar de adoração. O lugar de adoração
186. 186. Ele fala que 186. Agora, em que igreja você está? Você está em uma denominação? Se você está, eu categoricamente lhe digo agora, você está em Laodiceia. Está vendo? Você está em Laodiceia. Se a pessoa está numa denominação, ela está em Laodiceia. Então é claro que ainda tem que ter misericórdia. Perguntar para o Romano 64. Romano, acabou a misericórdia? Ele falou, não, as pessoas ainda estão sendo salvas. Enquanto as pessoas estiverem sendo salvas, é porque não terminou a era de Laodiceia. Enquanto as pessoas estiverem sendo salvas. Tem que ter sangue para que as pessoas possam aceitar Jesus. Né? Então se você está em uma denominação, se você está, eu categoricamente lhe digo agora, você está em Laodiceia, porém, se está em Cristo, você é uma nova criatura e está na igreja do Deus vivo, com a manifestação das mesmíssimas coisas que ele fez em seu dia e que estarão retornando aqui nesse dia, fazendo a mesma coisa que ele disse que isso faria. Então, essa é a verdadeira igreja. Você entra nela por batismo espiritual, não por se unir, não por alguma outra coisa, mas pelo batismo, pelo Espírito Santo em seu corpo. Muito bem, é o único caminho provido por Deus, que Ele nos deixou para fazer, ser batizado em seu corpo, por seu Espírito, No parágrafo 192 ele fala, Jesus disse em Marcos ali, naquele dia o Filho do Homem será manifestado. Agora lembre-se, não o Filho de Deus. Ele veio no nome de 3 filhos, Filho do Homem, Filho de Deus, Filho de Davi. Quando ele esteve na terra, ele veio como Filho do Homem, ele foi profeta. Filho do homem é profeta. O próprio Jeová chamou os profetas Jeremias e os demais filho do homem. O que vês? Jesus veio, porque ele tinha de vir conforme a Escritura, como filho do homem. Moisés disse, o Senhor teu Deus despertará um profeta como eu. E ele teve de ser profeta, filho do homem. Porém, após sua morte, sepultamento e ressurreição, agora ele tem sido filho de Deus, o sobrenatural, o Espírito Santo. Porém, ele prometeu, pouco antes da vinda do tempo do fim, o mundo se tornaria como foi em Sodoma, quando um homem desceu em forma humana, 3 dele, 2 anjos e o próprio Deus. Aquele era Deus. A Bíblia diz que era. Agora, ele desceu e ele se manifestou ali. Ao voltar as costas para a tenda onde Sara estava, e disse, Abraão, o que Sara estava pensando na tenda, está certo? A Constituição diz amém. Agora o próprio Jesus disse, no dia em que o Filho do Homem estiver se manifestando, em outras palavras, o Filho do Homem, o ministério do próprio Jesus Cristo, a igreja passará pela justificação através de Lutero, pela santificação através de Wesley, pelo batismo do Espírito Santo, os pentecostais, e prosseguirá direto até a perfeição do Filho do Homem, quando esposa e esposa serão as mesmas pessoas. Deus estará de tal maneira manifestado em sua noiva, sua igreja, até que ambos serão a mesma coisa. Eles são um. Agora você vê onde estamos. Então nós temos chegado na era do Filho do Homem, a era do dia tardio, a era da noiva, Jesus cumpre todos os seus... Deixa eu ver onde está aqui. Jesus cumpre todos os seus compromissos. 19. Jesus cumpre todos os seus compromissos. 19. E a pedra de coroa que vai sobre a pirâmide foi rejeitada. Ela nunca esteve na pirâmide. Não está até este dia. A pedra de escone, afirmam. Todavia, ela nunca foi posta em cima. A pedra de coroa. Por quê?
Quando Enoque e os demais, nos dias primitivos, construíram as pirâmides no Egito, nós verificamos e ali eles sabiam que a pedra de esquina, a pedra de coroa, seria rejeitada. E essa pirâmide é tão perfeitamente unida que não precisa de argamassa. Foi tão mecanicamente lavrada que uma pedra se encaixa na outra tão firmemente que nem se consegue pôr uma lâmina de barbear entre elas. Agora simplesmente continuou se empilhando e agora está toda alisada no topo, pronta para a pedra de coroa quando ela vier. Então, quando fizer a pirâmide, ninguém sabe explicar isso. Nem a ciência hoje não tem condição de fazer aquela pirâmide, de colocar aquelas pedras tão grandes, aquela altura. Né? Nem hoje ela não tem condição de fazer. E então é um mistério isso até hoje, mas aquilo ali foi para mostrar, né? Mostrar a igreja. É assim que Deus trouxe a sua igreja, de justificação, santificação, batismo do Espírito Santo e agora o ministério do Espírito, que é o que vivifica a palavra. Esse ministério na igreja terá de ser exatamente como o dele. Exatamente assim, quando minha sombra aqui da minha mão, se nunca tivesse visto minha mão, visse a sombra, é um tanto. Ela vai perdendo a definição à medida que se afasta. Mas à medida que fica mais próxima, o negativo e o positivo estão se unindo. Até que ambos se tornam a mesma coisa. É exatamente aí quando a igreja e a palavra têm de ser um. Como Jesus e Deus eram um, exatamente. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. E assim terá Cristo de estar na igreja, a ungida da palavra, para cumprir tudo. E essa é a pedra de coroa que vem sobre a última era da igreja. Agora, não a de Laodiceia. Está chamando a sair disto. Uma noiva para fora de uma igreja. Igreja para fora de uma igreja. Falando de outra maneira, exatamente como ele chamou uma nação de uma nação no Egito. E agora nós estamos vivendo nesse dia. Estamos agradecidos por essas grandes coisas que temos visto. Né? Então você vê a sombra. Né? Você vê a sombra. É igual olhar lá para Gênesis 18, mostrando Elohim lá. Né? Elohim lá. E aquilo foi a sombra do último dia, a sombra dos dias finais. Né? Você olha para lá e vê Elohim lá. E chega aqui e você fala que só veio um profeta. Que cegueira, é igual você vê a sombra de um elefante chegando e de repente, quando está perto do seu olho, é um coelhinho ali. Que absurdo, né? Você vê chegando ali um elefante, com um passo forte. E quando chega perto do seu, né? É um coelhinho. É isso que todo mundo está falando. Os grupos hoje da mensagem estão querendo fazer. Eles olham ali Elohim lá em Gênesis 18, e quando chega aqui hoje, eles falam o quê? Veio um profeta só. Só um mensageiro. Mas não, nessa área veio o profeta, o Deus profeta, o mensageiro, o Deus mensageiro, o filho do homem. Só que usou um profeta. Você não capta isso? O que cega o povo é o véu humano. Eles olham para o baixinho careca. Como você falava, não, olha para o baixinho careca, olha para as obras que estão sendo feitas. Olha para essas obras que estão sendo feitas. Né? E as pessoas se confundem aí. E o diabo vem e já fala outra coisa. Fala que o Mambrana é Elohim. O diabo ou joga você além ou deixa você aquém. Ele não quer você na verdade, entendeu? Então ele chega e fala, Elohim, o Mambrana é Elohim. Olha o absurdo que se fala. O Mambrana não é Elohim, o Mambrana foi apenas... o Mambrana é o filho do homem. Não é o filho do homem, ele é um filho do homem. Quando manifestou o ministério do filho do homem. Quando veio Elohim através dele. Né? Então ele chega ao absurdo de falar que a pedra de coroa já desceu. Que absurdo, né? Eles não sabem o dia que estão vivendo. Né? Eles acham que Cristo já voltou. Eles pregam que a nuvem de anjos foi a segunda vinda de Cristo.
A irmã Brana ensinou tal tonteria em lugar nenhum. Não tem nada na mensagem da irmã falando que Cristo já voltou, que foi a segunda vinda de Cristo, que esse ministério filho do homem foi a vinda da pedra de coroa. A pedra de coroa vai vir, gente, quando acabar, né? Quando acabar a era de Odisseia. E pergunta e resposta, você viu ali no número 4, falando que a era não acabou. O que aconteceu foi que nós estamos aqui fora da era. Né? Fora da era. A era findou, sim, findou no sentido que a palavra saiu dentro dela. Cristo saiu dentro dela. Então, de uma certa forma, sim, a era findou, lógico. A era findou nesse sentido, que a igreja saiu, Cristo saiu dentro dela. A primeira vez que Cristo saiu dentro de uma era foi agora. Na era de Sardo saiu, na era de Filadélfia não saiu. Nessa última era, sim, Cristo saiu fora desta era de Laodiceia e está batendo na porta hoje. Né? Sai dela, povo meu! Sai dela, povo meu! E aqui nessa mensagem aqui, tentando, o único lugar de adoração provido por Deus, 256. O irmão fala que a pedra ainda não desceu. 256. Gente, a palavra tem que alinhar com a palavra. Você não pode pegar um parágrafo aqui, isolar do resto e falar, é isso aqui, e esquecer os outros. Não, nós temos que alinhar, né, palavra com palavra, né, versículo com versículo, alinhar a palavra de Deus. Você não pode chegar e falar, o dízimo é do pastor. Não, o dízimo vai para o pastor, para ele administrar para o Senhor. Eles cortam a palavra ali e desemendam do outro versículo, do outro parágrafo, e faz a confusão. E é igual falar, fica ao lado do pastor, fica ao lado do pastor. Não é isso que o irmão falou. Fica ao lado do pastor que prega essa mensagem. Fica ao lado do pastor Neve, do pastor Capes. Eles pregam essa mensagem. Se um dia não pregar, eu vou falar para vocês. Está vendo a diferença? Colocou a mensagem na frente. A mensagem está na frente. É igual a Bíblia fala, fique ao lado do seu pastor, porque ele pregou a palavra de Deus para vocês. Está vendo? Colocou a palavra na frente. Então, nosso líder não é o homem, nosso líder é a palavra, é a mensagem desta era. Mas as pessoas querem, elas não conseguem ficar com a palavra toda. Ou vai além, ou fica aqui. Igual o sétimo selo, né? O grupo falando que o sétimo selo já se cumpriu. E o outro falando que ainda vai se cumprir. Um aí fala, não se cumpriu, foi revelado 6 selos. E o sétimo será revelado, porque se o diabo pegar essa revelação, vai fazer um grande estrago através dessa revelação. Então isso só será dado na mera vinda de Jesus Cristo. Quando ele voltar, nós vamos ver então 7 trovões, né? Revelado ali, revelando diante de nós, se cumprindo ali naquele dia, né? Agora, então você vê Satanás como que astuto, ele quer pegar ali e levar você lá para cá, mas tem que alinhar a palavra de Deus. Então 256, o único lugar provido por Deus, o Branham fala, algum dia a pedra de coroa retornará à cabeça de tudo isto e receberá a noiva para si. Está vendo? No futuro, algum dia a pedra de coroa retornará à cabeça de tudo isto e receberá a noiva para si. Quando foi pregado isso, irmão? Olha a data para você ver. A data é muito importante, gente, a data da mensagem. Porque a luz veio para a irmã Brana dia a dia. 28 de novembro de 1965. 28 de novembro de 1965. O irmão Brana partiu para o Senhor, né, em dezembro de 65. Então foi apenas um mês antes, né, que o irmão Brana falou isso. Algum dia a pedra de coroa retornará à cabeça de tudo isto e receberá a noiva para si. Então você vê que ainda não se cumpriu, né, a descida da pedra de coroa. Não, a pedra de coroa é a segunda vinda de Cristo. Isso ainda não aconteceu. Como está aqui também na mensagem. São tantas mensagens, né, gente? Tantas mensagens. A união invisível da noiva de Cristo, do parágrafo 19. Essa mensagem foi pregada em 25 de novembro de 65 também. Na página 19, não fala. Agora, vamos usar isto
Vamos usar isso, por favor, pega a mensagem para mim ali. Eventos modernos. Agora, vamos usar isto como uma lição de escola dominical. E não é dirigida a ninguém, a nenhuma pessoa em particular ou algo, só a igreja, ao corpo de Cristo, que estamos tratando de dirigi-lo a pensamentos mais profundos e objetivos mais altos, crendo que a vinda do Senhor Jesus está próxima. Está vendo aqui? Ele não falou que crendo que a vinda de Jesus aconteceu. Gente, existem 3 vindas de Cristo ou 4? Se eu colocar essa manifestação da vinda do Filho do Homem aqui com vinda de Cristo, vai dar 4 vindas. Porque ele veio a primeira vez para morrer para a sua igreja. A segunda ele volta para buscar a sua igreja. E a terceira vinda ele vem para reinar na terra com a sua igreja. Não tem outra vinda. Então, esse ministério do Filho do Homem aqui, em carne humana, em plenitude corporal, não foi a segunda vinda, mas foi o último sinal. A mamãe chama esse ministério de o último sinal. Por isso que está falando aqui, ao corpo de Cristo, que estamos tratando de dirigi-lo a pensamentos mais profundos e objetivos mais altos. Crendo que a vinda do Senhor Jesus está próxima. Cremos nisso muito mais, está 20 anos mais próximo do que esteve na primeira vez que vinha a Shreveport. Tem ocorrido tanto desde esse tempo, agora estamos esperando pela vinda do Senhor em nossa geração. Eu não estou esperando por avivamento em nossa geração. Estou esperando pela vinda do Senhor em nossa geração. Está vendo? Isso aqui acaba com 2 heresias. A heresia que está esperando o avivamento na noiva, aonde a palavra falada será falada no meio dela, e os braços se esticarão, e grandes coisas vão acontecer. Um grande avivamento na noiva. Isso aqui acaba com essa heresia, quebra tudo isso, igual aquele dia que a arca do Senhor estava ali, levaram a arca do Senhor ali naquele povo ali, filisteus, colocaram dentro daquele templo, cheio de deus pagão. No outro dia, todas as estátuas estavam quebradas ali. Não ficou uma estátua em pé. Por quê? Você traz a mensagem diante desses grupos heréticos, toda heresia cai por terra, gente. O irmão falou, não falta mais nada, nós estamos esperando avivamento nenhum na noiva. Na mensagem, reconhecendo o dia e sua mensagem, 54, 55, uma irmã fala, 56, uma irmã fala ali. Né? Pregado de 64, julho de 64, ele fala, o povo está esperando algo para o futuro que aconteceu no passado. Foi tão simples que eles não perceberam o grande avivamento que teve na noiva. Mas se você pegar a mensagem anterior, se o Mourão ele cria que a taxeira puxada fosse o avivamento na noiva. Mas depois, Deus mostrou para ele que não, que o último sinal tinha acontecido. Não restava mais nada para a noiva, a chuva temporal e tardia já havia caído. E em 65 ele prega a mensagem, os ungidos dos últimos dias, 200 e alguma coisa lá, e fala que a terceira puxada, acho que é 287. A terceira puxada foi a revelação dos 7 selos, passado, acabou. Aqui ele fala aqui bem claro, olha só. Eu não estou esperando por avivamento em nossa geração. Estou esperando pela vinda do Senhor em nossa geração. Estou esperando o futuro. Então acaba essa heresia que Cristo já voltou ali em 63. Mas não adianta, por mais que você leia mensagem, o povo continua lá. Por quê? Porque quer alegria, quer aquela mentira ali, aquela sensação ali. Fica ali pulando, gritando que nem... né? Como que tem, mas, gente, a nossa alegria é a palavra, a mensagem. Nós temos que alegrar com isso. Ah, não, isso eu não gosto disso. Detesto isso que está falando. Não suporto isso. Isso aí tira todo o engano. Estamos tão felizes aqui com essas mentiras. E você vem com essa verdade aí, acaba com a nossa falsa alegria. Nós queremos ficar aqui nos alegrando mesmo, e pulando e gritando que nem, né, alguma coisa. Mas você acaba com isso. Eu odeio sua mensagem. Eu não gosto da sua mensagem. Eu odeio. Eu passo mal, eu sinto mal quando eu ponho no site lá, tá você lá. Eu odeio ouvir essas verdades, isso aí fere a minha fé, fere mas, gente, isso aqui é a palavra, como é que pode ferir você? Como é que pode ferir? Então algo está errado com você. Porque se isso fere você e machuca seus pensamentos, não, eu espero vir uma chuva aí temporã e fazer grande sinal no nosso meio. Isso é mentira, o diabo está dando isso para você através dos ministros, porque o diabo se transforma em anjo de luz para trazer essas mentiras para as pessoas, para enganar as pessoas. A nossa alegria tem que ser a palavra de Deus. O salmista Davi falou, a minha alegria está na lei do Senhor, na sua lei medito de dia e de noite. Né? Na mensagem Eventos Modernos, são escritos por profecia, no parágrafo 233, 231, ela fala, Jesus, quando ele veio, era para ser profeta, isso mesmo. E hoje, antes que Jesus venha novamente, a plena manifestação
da pessoa de Jesus Cristo é para ser manifestada em carne. Pense nisso. Jesus disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, se será na vinda do Filho do Homem. Quando o Filho do Homem estiver sendo revelado. Você viu isso aqui? Antes da vinda. Deixa eu voltar aqui de novo. E hoje, antes que Jesus venha novamente, a plena manifestação da pessoa de Jesus Cristo é para ser manifestada em carne. Tá vendo? Então Jesus ele manifestar em carne no ministério do Filho do Homem antes da vinda de Jesus. Olha só. É tão claro isso na mensagem, não é mesmo? É tão claro. Não sei por que esses homens conseguem enganar tanta gente. Milhares de pessoas enganadas por aí. Dizendo que esse ministério foi a segunda vinda de Cristo. E outros enganados, né? Dizendo que só veio um profeta nessa era. A própria neta do irmão Branham, né? Num livro dela chamado Gerações, fala ali. Nessa era veio um profeta igual no Velho Testamento. Ela não percebeu que nessa era foi mais do que um profeta. Foi o próprio ministério do Filho do Homem, outra vez entre nós, como foi diante dos judeus e samaritanos. Ele tinha manifestado novamente em carne humana para os gentios. Não. No dia do julgamento final, eles teriam uma desculpa para dar. Né? Por quê? Porque manifestou o Filho do Homem para os judeus, mas também para nós gentios, não manifestou dessa forma. Então nós temos uma desculpa. Mas não, Deus prometeu ali em São Lucas 7,30 que ele ia manifestar nos últimos dias. E ele fez isso na tal de Maria, manifestou para os gentios na forma do Filho do Homem. Então Deus manifestou na forma do Filho do Homem 3 vezes. Para Abraão, para a semente natural de Abraão, judeus e samaritanos. Os samaritanos eram meio judeus e meio gentios, né? Então manifestou para Abraão, a semente natural de Abraão. E hoje para a semente real de Abraão. A noiva eleita, a era da noiva. Então nós estamos hoje, a noiva hoje está, né, na terra, hoje, a era da noiva, do grão de trigo outra vez. Né? Mas dentro da era de Laodiceia, como está aqui no arrebatamento aqui, no parágrafo 75, 76, 105, 117 e 124. Passando para você todos os parágrafos que falam aqui sobre, nós estamos na era da Odisseia, porque não vai dar para ler todos, né? Então, o arrebatamento, pregado em 65, em dezembro de 65, né? No parágrafo 75, 76, 105, 117 e 124. Deixa eu ver se dá para ler pelo menos o 75 aqui. 75. Deixa eu ver se dá para ler aqui 75. Agora, o livro foi... Mas, deixa eu pular aqui. E estes 7 selos, 76. Todos sabemos que estamos vivendo na era de Laodiceia, tá vendo? Estamos vivendo na era de Laodiceia. Mesmo alguém fala que nós não estamos, né, que nós não somos pentecostais, nós estamos numa outra era, ele fala que estamos na era pentecostal, vivendo na era pentecostal. Sem entender isso, gente. Estamos fora da era, mas estamos na era pentecostal. Do lado de fora, chamando para arrependimento. Todos sabemos que estamos vivendo na era de Laodiceia. Nunca haverá outra era além. Não pode haver, tá vendo? Não pode haver outra era além. Então estamos na era da noiva, né? Mas chamando o povo fora da era pentecostal. Vamos orar? Chamamos o povo da era de Laodiceia. Vamos orar? Quanto falta? Senhor Deus, damos graças por essa mensagem. Vivifica, abençoe cada um, Deus. Nós oramos, despedimos o culto no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês.